Um Olhar de Amor, livro de Bella Andre, parte 1. Não há limites, não há fronteiras. Não quando o amor está por trás de cada beijo. Capítulo 1. Era bom estar na estrada. É claro, pensou Chase Sullivan, que os limpadores de para-brisa mal faziam diferença sob a forte chuva daquela estranha tempestade de final de maio, mas já havia passado da hora de ele sair da festa de 70 anos da mãe. Todos os 8 irmãos e irmãs, juntos sob o mesmo teto, era sinônimo de muitas risadas, várias provocações e pelo menos umas 2 discussões sérias. Também não ajudara nem um pouco o fato de a acompanhante de Zack ter saído com Gabe alguns meses antes. Junte 6 irmãos com idades entre 27 e 36 e com certeza haverá confusão. Porém, como estava claro que nenhum dos 2 irmãos queria um relacionamento sério com a garota, não havia chance de eles se baterem por qualquer outro motivo que não fosse descarregar um pouco de energia com os socos. Além disso, assim que Smith aparecera, a moça ficara tão admirada que não dera atenção para mais ninguém. Chase sempre ria da maneira como as pessoas perdiam o controle com a presença do irmão que era astro de cinema. Smith era tão normal quanto todos os outros. Bem, talvez ter um iate de 45 metros frequentado por estrelas não fosse exatamente normal. De qualquer forma, o motivo da festa estar à beira de uma implosão era que suas irmãs gêmeas não estavam se falando. E elas não precisavam dizer uma palavra. Bastava ver os olhares maldosos que uma lançava para a outra de cada lado da sala. Havia muito tempo ele apelidara Lori e Sophie de Mazinha e Boazinha. Se não fosse pelo fato de serem cópias idênticas fisicamente, Chase não acreditaria que faziam parte da mesma família. O estranho fora que desta vez na festa, Boazinha era quem parecia querer matar a Mazinha. Se não estava enganado, Lori chegara até a se esconder de Sophie certa hora. Ainda bem que tinha um motivo para sair de lá antes delas começarem a puxar os cabelos uma da outra. Chase pensou ao fazer uma curva na estrada, cada vez mais estreita que levava ao vinhedo Sullivan, na região vinícola da Napa Valley. Pelos 4 dias seguintes, faria uma sessão de fotos no vinhedo do irmão para Jane e Anne, uma marca de roupas que vinha crescendo rapidamente e combinava a alta costura com um estilo caseiro. As modelos e a equipe ficariam na cidade, mas Chase iria para a casa de hóspedes de Marcus. Um raio iluminou o céu e, se houvesse acostamento suficiente na estrada, Chase teria parado para tomar um pouco de chuva. Ele adorava a chuva. O tempo fechado mudava a aparência do mundo. Podia transformar um campo comum em um charco com milhares de pássaros em um pit stop improvisado. O clima que deixava a maioria dos fotógrafos em desespero, principalmente quando dependiam do pôr do sol perfeito para arrasar nas fotos, era exatamente o que lhe dava energia. Era naqueles momentos, quando todo mundo estava com frio e nada dava certo, que a mágica acontecia. As modelos, enfim, baixavam a guarda e o deixavam enxergar além da beleza maquiada e ver quem elas realmente eram. Chase acreditava que era preciso existir uma verdadeira ligação emocional com a câmera para que a beleza real, emoldurada pelas roupas ou joias ou sapatos que as modelos usavam, aparecesse. É claro que, no começo da carreira, estar cercado de tanta beleza física fizera de Chase um conquistador como todos os outros homens heterossexuais do ramo. No início, havia sido um dos bônus do trabalho. Mas quando chegara aos 20 e tantos anos e percebera que o gosto da noite não durava muito, enquanto suas fotografias seriam eternas, Chase diminuíra um pouco o ritmo. Por causa de suas viagens recentes de ida e volta da Ásia e também por não ter encontrado ninguém que o animasse, acabara mantendo a abstinência por cerca de 1 mês. Estava planejando sair do período de seca naquela noite com Ellen, uma das principais gerentes de Marcus,
que Chase vira brevemente enquanto definia os detalhes para a sessão de fotos. Uma noite de diversão e nudez sem compromisso era exatamente o remédio de que precisava. A ansiedade quase o impediu de notar a luz trêmula à direita da estrada. Nos últimos 30 minutos não havia passado por nenhum carro, pois em uma noite como aquela, a maioria dos californianos lúcidos, que não tinha ideia de como dirigir em segurança com o clima ruim, ficava em casa. Chase diminuiu a velocidade e acendeu os faróis altos para enxergar melhor com tanta chuva. Não apenas havia um carro na vala, mas uma pessoa caminhando sozinha no canto da estrada, cerca de 90 metros à frente. Ela provavelmente ouviu o carro se aproximar e virou-se para olhá-lo, e Chase pôde ver o movimento dos longos cabelos molhados em torno dos ombros da moça sob a luz dos faróis. Enquanto se perguntava por que ela não estava sentada dentro do carro, seca e aquecida, ligando para o serviço de emergência da estrada e aguardando pelo socorro, ele parou o carro no canto da pista e saiu para tentar ajudá-la. Ela tremia enquanto o observava se aproximar. — Você está ferida? Ela cobriu um lado do rosto com uma das mãos, mas balançou a cabeça. — Não. Ele teve que se aproximar mais para escutá-la com o barulho da água que atingia o asfalto e rapidamente estava se transformando em granizo. Embora houvesse desligado os faróis, já que seus olhos logo se acostumaram à escuridão, conseguiu observar com atenção o rosto dela. Chase sentiu um aperto no peito. Apesar dos longos cabelos colados ao rosto e ao peito, e do fato de que rato molhado seria uma boa expressão para descrever-lhe a aparência, a beleza da mulher o impressionou. Em um instante, seus olhos de fotógrafo analisaram os traços dela. A boca era um pouco grande demais. Os olhos um pouco separados no rosto. Ela não chegava nem perto da magreza das modelos, mas, pela maneira como a camiseta e o jeans se colavam à sua pele, ele pôde perceber que ela aproveitava bem suas tentadoras curvas. No escuro, não podia adivinhar-lhe a cor exata dos cabelos, mas pareciam de seda, perfeitamente macios e lisos no ponto em que lhe cobriam os seios. Foi apenas quando Chase a ouviu dizer: "Mas meu carro está bem danificado", que ele percebeu que perdera por completo a ideia do que pretendia fazer ao estacionar e ir ao encontro dela. Como sabia que estivera bebendo a imagem daquela mulher como se morresse de sede, esforçou-se para recuperar o equilíbrio. Já podia ver que o carro dela levara a pior. Não era necessário um mecânico como seu irmão Zack para concluir que o horroroso carro hatch estava beirando a perda total. Mesmo se o para-choque dianteiro não estivesse quase aos pedaços por ter batido na cerca branca de uma fazenda, os pneus carecas nunca conseguiram tração na lama. Não naquela noite, de qualquer forma. Se o veículo estivesse em uma situação menos precária, ele provavelmente diria para ela permanecer dentro dele enquanto tentaria tirá-lo de lá. Porém, um dos pneus traseiros estava pendurado na borda da vala. Chase fez um movimento com o polegar na direção do seu automóvel. "Entre no meu carro. Podemos esperar lá por um guincho." Teve a vaga sensação de que as palavras soaram como uma ordem. Mas o granizo começava a machucar, maldição. Os dois precisavam sair da chuva antes que congelassem. Contudo, a mulher não se mexeu. Em vez disso, lançou-lhe um olhar que parecia dizer que ele era completamente maluco. "Eu não vou entrar no seu carro." Ao perceber o quanto devia ser assustador para uma mulher ficar presa e sozinha no meio de uma estrada escura, Chase afastou-se um pouco dela. Teve que falar alto para que ela o ouvisse em meio ao granizo. "Eu não vou atacar você. Juro que não vou fazer nada para machucá-la." Ela só faltou se encolher ao ouvir a palavra atacá-la, e Chase ficou alerta. Ele nunca fora um imã para mulheres problemáticas. Não era o tipo de homem que gostava de salvar passarinhos feridos. Porém, como havia vivido com duas irmãs por muito tempo, sempre podia adivinhar quando alguma coisa estava errada.
e alguma coisa com certeza estava errada com aquela mulher, além do fato de o carro dela estar praticamente preso em uma vala lamacenta. Como queria fazê-la sentir-se segura, ele ergueu as mãos. Juro pela alma do meu pai que não vou machucá-la. Pode entrar no meu carro. Ela não recusou imediatamente e ele aproveitou essa vantagem acrescentando: só quero ajudar. E ele queria mesmo. Queria mais do que seria normal com uma desconhecida. Por favor, insistiu. Me deixe ajudar. Ela o observou por um longo tempo. O granizo caía entre eles, ao redor deles, sobre eles. Chase percebeu que prendia a respiração, esperando a decisão dela. Não deveria se importar com o que ela fizesse. No entanto, por algum estranho motivo, ele se importava. Chloe Patterson nunca se sentira tão molhada, tão infeliz, nem tão desesperada. Havia corrido acima do limite de velocidade pelas últimas horas, antes da tempestade chegar com força total. Havia desacelerado bastante sobre o asfalto extremamente escorregadio, mas os pneus do seu carro estavam velhos e carecas, e antes que percebesse, o automóvel deslizara para fora da pista, direto para uma vala lamacenta. Talvez houvesse sido mais fácil e inteligente também ficar sentada dentro do carro e esperar a tempestade parar. Porém, estava agitada demais para ficar parada. Precisava continuar em movimento, ou os pensamentos que rodeavam sua mente a alcançariam. Assim, jogar a mochila nos ombros e saíra para a chuva, no momento em que começara a cair o terrível granizo. As pedrinhas machucavam a pele, mas ela gostava do frio, da dor, pois lhe deram algo em que prestar atenção em vez do que lhe acontecera poucas horas antes. Ela não tinha certeza de onde se encontrava, nem para onde estava indo, mas esperava estar caminhando em direção à cidade. Durante toda a noite, as estradas se mantiveram estranhamente vazias. Porém, mal havia começado a andar, percebera luzes vindo atrás dela. O medo a assaltara novamente quando o carro estacionara, e ela precisara parar e se preparar para enfrentar a situação. Estava sozinha em uma estrada de interior, escura e molhada. Não estava com o celular e, mesmo que estivesse, duvidava que houvesse sinal suficiente no meio daquela chuva. E depois um homem bem grande, havia saído de um carro e caminhado em sua direção, lhe dizendo para entrar no carro dele. De jeito nenhum. Ele tentara convencê-la de que ficaria segura com ele. Havia dito todas as palavras certas, mas Chloe tinha muita experiência com pessoas assim, que diziam com facilidade uma coisa e depois faziam outra. Eu não conheço você, ela respondeu. Ele podia ser um assassino, podia ter um machado escondido no carro. Não, iria a pé. Caminharia e encontraria um lugar para se secar mais tarde. Pôde ver a frustração estampada no rosto dele. Sabia que o homem tentaria convencê-la de novo quando, de repente, o barulho de pneus derrapando chegou até os dois. Antes que entendesse o que estava acontecendo, ele a estava puxando para junto de si. Não teve tempo de pensar em lutar contra ele, nem cogitou isso, quando percebeu uma motocicleta em alta velocidade quase em cima deles. Fechou os olhos, preparando-se para o impacto, quando o homem, sem esforço, levantou-a e pulou na vala, segurando-a com força. Ela abriu os olhos bem a tempo de ver o pneu traseiro da motocicleta deslizar e finalmente parar ao mesmo tempo onde estiveram um momento antes. Seu coração quase tinha parado. Começou a bater rapidamente de novo enquanto via a moto se afastar velozmente. Ei, você está bem? Chloe olhou para o homem que a havia protegido e salvado do perigo com o próprio corpo e pela primeira vez desde que ele saíra do carro, ficou impressionada ao perceber o quanto ele era bonito. Não, ela admitiu em silêncio para si mesma.
Bonito era uma palavra insignificante para um homem como aquele. Mesmo na escuridão podia ver que ele faria todos os outros homens parecerem sem graça. Tão alto quanto ela pensara no início, mesmo na chuva fria. Ele era absolutamente maravilhoso. E o corpo dele estava reagindo com um calor surpreendente. Ou, talvez, percebeu de repente, aquele calor viesse porque ele ainda aprendia entre seus braços fortes. A maneira como ele a havia tirado do caminho da motocicleta acabara com sua desconfiança. E em qualquer outra noite, talvez houvesse sido o suficiente. Mas será que seria mesmo? Os dois estavam salpicados de lama por terem caído no barro. Agora que estavam novamente a salvo, ela se esforçou para se levantar, tentar organizar as ideias e, assim, chegar a algum tipo de decisão racional. Espere um minuto, ele disse. Deixa que eu tiro você daqui. Alguns momentos depois, ele a colocou na lateral da estrada. Não é seguro ficar aqui, para nenhum de nós dois. O bom senso lhe dizia que ele estava certo, e ainda assim continuava cautelosa. Inacreditavelmente cautelosa. Porém, naquele momento, que outra escolha poderia ter? Pensando de novo na maneira como ele tinha salvado ela do perigo, Chloe por fim concordou. Certo, eu vou com você. Esperava de verdade não se arrepender dessa escolha. Capítulo 2. Graças a Deus, pensou Chase quando ela finalmente concordou em ir com ele. Aquela motocicleta lhe dera um susto de parar o coração. Não havia pensado. Havia apenas agido para salvar a moça. Salvar os dois. Seu instinto de cavalheiro o fez estender a mão para pegar a mochila dela. E logo deu um pulo para trás. Por favor, não. Disfarçou aquele rápido ataque de medo e moderou a voz. Eu mesma posso carregar minha mochila. Obrigada. A maneira como ela havia saltado para longe do alcance dele poderia ferir o ego de um homem se ele permitisse. Ao mesmo tempo, Chase sabia que era apenas bom senso de uma mulher manter a guarda diante de um cara estranho em uma situação como aquela. Infelizmente, quando ela andava até o carro, não conseguiu desviar os olhos de suas belas curvas. Porém, qualquer homem com irmãs mais novas, em especial duas garotas bonitas que se metiam em mais encrencas do que ele gostava de lembrar, prestava muita atenção no modo de tratar as mulheres. Ele e os irmãos podiam gostar de se divertir, e muito. Mas nenhum deles se agarraria a uma mulher à força. Não, preferiam que as mulheres implorassem por eles. E não era o momento de pensar em sexo agora. Não quando tinha uma mulher semi-afogada nos braços. Bem, em seu carro pelo menos, já que ele prometera que suas mãos não chegariam nem perto dela. Mesmo sabendo que os bancos de couro nunca mais seriam os mesmos depois de ficarem cheios de água e lama, Chase abriu a porta do lado do motorista e deslizou para dentro. O vapor subiu das roupas deles e condensou-se nas janelas, dando ao carro um clima ainda mais íntimo. Chase não pôde deixar de notar que a passageira ficou surpresa e tinha um aroma muito bom, como o de chuva e flores recém-abertas. Para onde você estava indo? Ele perguntou. Em vez de responder à pergunta, ela pediu. Se você pudesse me levar até o hotel mais próximo, seria ótimo. Fez uma pausa e depois acrescentou. Um lugar barato seria melhor. Ao ver seus planos para aquela noite serem levados pela chuva minuto a minuto, e também ao tentar reprimir a forma como o aroma dela estava deixando seus sentidos malucos, Chase acabou oferecendo, com uma voz mais áspera do que de costume. Olha, tem um lugar grátis para você passar a noite. Podemos ligar para o serviço de emergência da estrada de lá. Seria melhor esperar até que ela estivesse seca e aquecida para dar a notícia de que, mesmo que o serviço de emergência da estrada pudesse tirar o carro dela da vala, era provável que não conseguisse fazê-lo funcionar de novo. Obrigada pela oferta.
Ela respondeu ainda com um tom cauteloso, mas firme. Um hotel está ótimo, de verdade. Encolheu os ombros. Era uma sombra em movimento no interior escuro do carro. Então, não se preocupe em ligar para o serviço de emergência. A essa altura, eu devia deixar meu carro na vala mesmo. A exaustão expressa na voz dela parecia brigar com uma incrível disposição interior. Embora fosse óbvio que não tinha dinheiro para lidar com a situação, não ficou se lastimando. Chase sabia que deveria apenas levá-la a um hotel. Ela já havia pedido isso mais de uma vez até aquele momento. No entanto, não a deixaria em uma espelunca de jeito nenhum. Não se quisesse poder olhar para si mesmo no espelho pela manhã sem ver a palavra canalha escrita na testa. Além disso, seus instintos lhe diziam que ela precisava de mais ajuda do que uma carona até um hotel. Chase aprendera cedo com a mãe e as irmãs que não deveria contrariar as vontades de uma mulher. Ele não tinha dúvidas de que a moça ficaria furiosa com o que estava prestes a fazer. Mas nada disso, nem as sirenes de alerta que soavam em sua mente, foi suficiente para demovê-lo da ideia de que precisava ajudá-la de alguma maneira. Girou a chave no contato e, enquanto voltava com cuidado para a estrada, deu-se conta de que não sabia o nome dela. Já que a estava levando para o calor e o conforto da grande casa de hóspedes do vinhedo do irmão, quisesse ela ou não, pensou que algumas formalidades não seriam má ideia. O meu nome é Chase Sullivan. Nenhum som veio do banco do passageiro e, inexplicavelmente, ele se sentiu tentado a conter um sorriso malicioso. Quando fora a última vez que uma mulher não havia se jogado em seus braços? Mas aquela não havia lhe dado nenhuma informação sequer, não é? Nem seu nome, nem para onde estava indo. Algo grave com certeza estava acontecendo. Seria muito melhor se deixasse para lá e levasse a mulher a um hotel para poder ter sua noite de sexo vazio com Ellen no vinhedo. Então, por que não fazia isso? E por que sentia-se estranhamente atraído por aquela completa estranha? Deixou o silêncio pairar entre os dois, sabendo que ela só responderia se estivesse confortável o suficiente com ele para fazê-lo. Por fim ouviu-a dizer: "Meu nome é Chloe." Um nome bonito. Seria normal comentar isso, mas ela vinha se mostrando tão sensível que poderia entender errado. Também reparou que ela não havia dito o sobrenome. Ela esticou o pescoço para olhar pela janela para uma placa mal iluminada. "Aonde você está indo?" perguntou em pânico. "A cidade fica na direção contrária." Por sorte, naquele momento, ele viu a placa do vinhedo Sullivan, apertou o botão do controle remoto para abrir os portões e começou a subir o estreito caminho. "Chase!" A voz dela tinha um tom forte de alerta, mas isso não o impediu de gostar da maneira como seu nome soava nos lábios dela. "Eu pedi para você me levar a um hotel." Ele pensou nas diferentes maneiras como poderia responder, se deveria pedir desculpas ou tentar acalmá-la. Porém, como sentiu que ela não engoliria sua conversa como a maioria das mulheres, apenas disse: "A casa de hóspedes fica mais perto e é mais agradável também." Ela fez um som mal disfarçado de irritação. "Você sempre ignora o que as pessoas querem e faz o que te dá na telha?" Mais uma vez, havia várias respostas possíveis, mas apenas uma sincera. "Basicamente, sim." "Sua mãe deve ficar muito orgulhosa." Chloe disse com sarcasmo. Ele gostava da forma como as palavras lhe escapavam. Conforme ela ficava um pouco mais confortável com a ideia de estar no carro dele, mas um instante depois, a julgar pelo jeito como se mexia incomodamente no banco, percebeu que ela estava preocupada com a resposta mal pensada que dera. Com o tom mais descontraído que conseguiu, ele comentou: "Por sorte eu tenho 5 irmãos e 2 irmãs infernais para distraí-la." Esperava que ela soltasse outra resposta espontânea ao ouvir aquela informação e ficou feliz
quando ela se voltou para ele e perguntou: "Você está brincando, não é?" "Não. Somos 8 no total." Ele tirou os olhos da estrada por tempo suficiente para sorrir para ela. Ela balançou a cabeça. "Meu Deus, sua mãe deve ser uma santa." Ótimo. Ele conseguiu distraí-la por algum tempo, o bastante para estacionar atrás da casa de hóspedes. E desta vez ela não parecia preocupada com o que havia dito, nem com a reação que ele poderia ter. "Olhe," ele disse com delicadeza, "eu sei que você preferia estar em outro lugar, mas o meu irmão é dono desse vinhedo e não acho que faça sentido pagar por um quarto porcaria num hotel barato de beira de estrada, quando temos 5 quartos vazios aqui." "Mas eu nem conheço você," ela repetiu. "Eu sei. E acredite, se você fosse uma das minhas irmãs, eu não ia querer que você confiasse em um cara que encontrou na beira da estrada no meio de uma tempestade." Chase reparou que ela ficou surpresa com a maneira como ele concordava com sua desconfiança. "Por isso vou acomodar você aqui e depois vou para a casa do meu irmão do outro lado da propriedade." Esperou que ela dissesse não de novo. E a verdade era que, se ela insistisse em ir para um hotel, em vez de jogá-la por cima do ombro e acorrentá-la a uma das camas da casa de hóspedes, teria que fazer o que ela queria. Ele afastou a chama de desejo que tentou atravessá-lo com a imagem de amarrá-la à cabeceira da cama. Deus sabia que, se ela visse o efeito que causava nele naquele momento, começaria a arranhar a porta do carro para poder fugir correndo e gritando até a cidade. "Então," ela disse devagar, articulando bem a palavra, o que teve o resultado infeliz de atrair os olhos dele para seus lábios cheios e expressivos. Meu Deus, ela devia ser uma das mulheres mais lindas que ele vira em meses. Anos, talvez. E mulheres bonitas eram seu trabalho. "Você não vai ficar comigo?" Ah, finalmente! Era a primeira vez em que ela não discutia com ele ou dizia que não podia ficar ali. Para aproveitar o momento, Chase insistiu. "Não, vou só ajudar você a se acomodar. E vou para outra casa passar o resto da noite." Antes que ela pudesse mudar de ideia, tentou pegar a mochila dela, mas ela se virou e abriu a porta do quarto, saindo para a chuva sem que ele pudesse ajudá-la com aquela maldita coisa. Por algum motivo maluco, carregar a mochila havia se tornado uma obsessão para ele. Queria que ela confiasse nele o suficiente para aceitar ajuda. Ela correu para a varanda coberta. A governanta do irmão dele havia deixado a luz da frente acesa para sua chegada, e ele foi presenteado com a melhor imagem de Chloe até então. O cabelo, que havia começado a secar um pouco no carro, parecia mesmo de seda, tão brilhante que ela poderia ganhar muito dinheiro em comerciais de shampoo. Ela tinha um corpo maravilhoso. Não era magra demais e possuía lindas curvas que faziam os dedos dele coçarem de vontade de tocá-la. O que é que havia de errado com ele? Tinha que parar de pensar nela daquela maneira. Ele a levara até a casa do irmão para livrá-la de um problema, não para livrá-la das suas roupas. Enquanto ela o esperava na varanda, com uma das mãos segurando a mochila e a outra tapando aquele ponto sobre a bochecha direita de novo, Chase perguntou-se por que ela sempre escondia o rosto daquele jeito. Teve um mau pressentimento. Como sabia que ela não se sentiria mais confortável se a ficasse encarando com as sobrancelhas franzidas, tentou se concentrar na maneira como a luz da varanda a banhava com um brilho fraco. Decidiu que tiraria algumas fotos das modelos na noite seguinte, bem naquele lugar. Subiu os degraus e caminhou na direção da porta da frente. "Vamos entrar e nos aquecer?" Segurou a porta aberta para ela e ouviu-a murmurar quando passou. Pelo menos sua mãe lhe ensinou alguma coisa. O aroma de Chloe envolveu-o novamente em um golpe de sensualidade. O problema era que ela era uma mulher maravilhosa e ele, um homem que adorava mulheres maravilhosas. Para piorar, a mochila bateu no batente da porta e empurrou o quadril dela contra a virilha dele.
Ele mal conseguiu reprimir um gemido. Jesus! Se fosse menos esperto, e se ela fosse qualquer outra mulher, pensaria que ela fizera de propósito. No entanto, vendo que só faltara ela correr em disparada para o outro lado da sala, teve certeza de que não havia nada de intencional no efeito que ela lhe provocara. Havia quase um mês que Chase não fazia sexo, mas o corpo dele reagia à presença de Chloe como se fizesse um ano, como se ele tivesse 14 anos de novo e estivesse escondido no vestiário feminino enquanto as líderes de torcida se trocavam. Ele sorriu pensando naquela tarde. Ah, sim, havia sido bom ser um garoto de 14 anos naquele dia. Com certeza aquela fora uma das melhores ideias de Ryan. Uma rajada de vento soprou chuva na varanda e Chase fechou a porta e entrou na casa, onde Chloe estava parada, desconfortável ao lado do balcão da cozinha. Ele andou devagar pelo aposento e concentrou-se em não devorá-la com os olhos. — Está com fome? Ela balançou a cabeça com a mão ainda sobre o rosto. — Você está machucada. Não era uma pergunta. — Me deixe dar uma olhada no seu rosto. Ela tentou dar um passo para trás, mas o balcão de granito impediu. — Não, eu estou bem. Ele podia ver o quanto ela estava se esforçando para ser durona e forte. Por que ela não entendia que ele estava bem ali oferecendo ajuda? Sem se importar em não assustá-la, foi até ela e colocou a mão sobre a dela. Primeiro, o toque fez os dois ofegarem, e ele pôde jurar que as pupilas dela se dilataram por 1/1000 de segundo antes de ela se desvencilhar dele. — Eu sabia que não devia ter vindo para cá com você, ela exclamou quando começou a atravessar o aposento correndo. Porém Chase foi mais rápido e a agarrou antes que ela pudesse fugir. Ainda estava experimentando o calor suave dela, a expressão dos seios amplos contra o seu peito, o V quente entre as pernas dela que acomodava tão bem as partes íntimas dele quando viu o que ela estivera escondendo. — Meu Deus, Chloe! Isso aconteceu agora no seu carro? Um lado do rosto dela tinha um enorme hematoma, com todas as cores do arco-íris e um longo arranhão no centro. Lágrimas brilharam nos olhos dela, mas pareciam ser causadas mais pela frustração do que por qualquer dor que estivesse sentindo. Essa não é a melhor noite da minha vida, sabe? Mais uma vez, ela não respondera à pergunta. No entanto, ao não ouvir um sim, ele pôde presumir que o ferimento não fora causado por uma batida no volante quando o carro caíra na vala. Qualquer outra mulher estaria chorando, mas não aquela, embora fosse claro que algo muito sério havia lhe acontecido nas últimas horas. — Não mesmo, ele respondeu com suavidade. Quanto mais olhava para ela, mais bravo ficava por causa do ferimento. Ele já brigara com os irmãos o bastante para saber o quanto aquilo doía, mas sabia que não devia fazer daquilo um escândalo. Não podia ferir o orgulho dela. Não quando alguém já havia feito um trabalho daqueles em seu rosto. — Você já colocou gelo aí? Ela balançou a cabeça e ele, relutante, soltou-a e foi para a cozinha. Depois de encher uma sacola plástica com gelo, envolveu tudo em um pano de prato limpo e macio. Ela não saíra do lugar onde ele a impedira de correr. Ele poderia facilmente levar o gelo para ela, mas sabia que era importante ela começar a confiar nele, pelo menos um pouco, para poder ajudá-la. Todos os instintos dele gritavam, desde o instante em que a vira pela primeira vez, que o problema dela era muito maior do que apenas a perda do controle do carro na chuva. Às vezes era terrível estar certo. — Eu não mordo, Chloe, eu juro. A última coisa que ele esperava que ela fizesse era baixar o olhar na direção do seu membro ainda latejante, erguer as sobrancelhas e dizer: — Sério? Feliz em ver que qualquer resíduo de lágrima que estivessem dentro dela não sairia mais,
Ele abriu um sorriso com o comentário: eu devia ter dito não mordo, a não ser que... Ela levantou uma das mãos para interrompê-lo e terminou a frase com voz sarcástica. A não ser que você queira? Ela completou, como se tivesse ouvido aquilo centenas de vezes antes. Tanto faz. Não quero que você me morda. Nem agora, nem nunca. As palavras dela eram entediadas, duras, mas ela se aproximou dele. Mas o gelo eu aceito. Ele o entregou para ela. E quando Chloe estava começando a agradecer, pressionou o gelo com força demais contra o rosto e ofegou de dor. Aqui, ele disse. Deixe isso comigo. Aproximando-se o suficiente para tocá-la de novo, deslizou os dedos da mão esquerda sob os dela enquanto lhe apoiava a cabeça com a mão direita. Chase não ficou surpreso ao perceber que o clima entre os dois por fim melhorou. Tudo por conta da ereção que não conseguira controlar e dos comentários sarcásticos dela. Quem imaginaria que isso bastaria? Esperava que ela se afastasse dele, dissesse que podia se cuidar sozinha, que insistisse que ele não a tocasse. Mas em vez disso, teve outra surpresa quando ela disse: você é bom nisso. A voz suave dela não ajudou a interromper o fluxo de sangue que descia pelo corpo dele até suas partes íntimas. 5 irmãos, lembra? Ele comentou com um breve sorriso. Embora minhas irmãs fossem geralmente as responsáveis pelos hematomas mais feios quando brincávamos. Abriu mais um sorriso. Fedelhas. Ela o encarou e ele desistiu de controlar sua reação à onda de desejo que o abalava. Os olhos dela eram extraordinários, com um verde vibrante ao redor da pupila, mas preenchidos no restante pelo azul. Você gosta muito dos seus irmãos e irmãs, não é? Os olhos dele percorreram sua boca enquanto ela falava, dando a ele a chance de apreciar as curvas cheias do lábio inferior, o doce formato de coração do lábio superior. Não havia dúvidas, estava a caminho de perder total e completamente a cabeça por aquela mulher. Uma mulher que claramente trazia um passado complicado. Ele nunca fora um homem interessado em lidar com o passado. Parecia que o universo estava lhe pregando uma bela peça naquela noite. Porque ele estava interessado agora, com certeza. Estou com alguma coisa na boca? Ela indagou, meio irritada, meio divertida com um encantamento óbvio que ele demonstrava. Chase gostou. Preferia que ela risse dele a que fugisse dele. Recusava-se a pensar no depois, a deixar seus pensamentos irem na direção na qual estavam doidos para ir, a direção na qual ele a imaginava nua e saboreava cada pedaço de sua linda pele. Em primeiro lugar, tinha que convencê-la a realmente passar a noite lá, e não fugir ao nascer do dia. Consciente que sua ereção estava aumentando ainda mais por trás do zíper do jeans, ele desviou o próprio quadril para longe do dela antes de responder. Não, não, sua boca está perfeita. Um rubor espalhou-se pelo lado do rosto dela, tomando a face que ele não cobria com a compressa. E sim, sim, meus irmãos são demais, eu os amo. Uma expressão determinada surgiu no rosto de Chloe antes que ela virasse a cabeça e baixasse as pálpebras e ele não pudesse mais fitar seus olhos impressionantes e expressivos. Minha bochecha já está melhor agora, obrigada. Estou muito cansada. Pode me mostrar onde fica o quarto? Ele queria mantê-la por perto e fazer perguntas até que ela dissesse quem a havia machucado. Não era preciso ser um gênio para perceber que ela estava fugindo de alguém. Todas as células do corpo de Chase queriam protegê-la. Mas apesar da barreira inicial ter sido quebrada, sabia que ela ainda não estava nem perto de confiar nele. Os quartos ficam no final do corredor. Ele disse, mas, embora já passasse da hora de deixá-la ir, não conseguia. O calor e as curvas suaves dela eram bons demais, certos demais para que ele se afastasse.
Chloe, infelizmente, não teve problemas para sair dos braços dele. Já que era provável que um homem houvesse feito o estrago no rosto dela, ele se perguntou se Chloe seria casada. Seria aquele o trabalho de um marido abusivo? Chase não costumava examinar os dedos das mulheres à procura de uma aliança, mas desta vez era importante. Não foi sutil ao olhar para a mão esquerda dela. Ele nem tentou ser sutil. Ora, ela já havia visto a ereção que lhe provocara e sentido também. Ele prometera não tocar nela pelo restante da noite, mas não dissera nada sobre o futuro. E precisava saber se ela estava apanhando de um cara com quem era casada. Ela estava com a mão bem fechada, mas deu para ver que não tinha um anel. Ótimo! Isso significava que, depois que descobrisse o que acontecera com ela, depois que ela começasse a confiar nele, não haveria uma única razão para ele não poder começar um trabalho de sedução, lento e persistente. Quando, por fim, olhou para o rosto de Chloe, ela o estava encarando com o mesmo ar de irritação de antes, mas sem nenhuma sombra de divertimento desta vez. Pego no flagra. O quarto. Ela ergueu uma das sobrancelhas bem alto. Você ia me mostrar onde fica. Ele colocou as mãos na mochila dela. Venha, é por aqui. Ela também esticou o braço para pegar a mochila e os dois jogaram uma ridícula partida de cabo de guerra com a bolsa de lona verde pálido por alguns segundos. Chase sabia que devia deixá-la continuar carregando a mochila, mas ela não podia ter mais de 1,65 m de altura contra 1,90 m dele, e ele calculou que era uns 35 quilos mais pesado. Podia levar a maldita mochila para ela? Ainda agarrada à bolsa com as duas mãos, ela comentou: Você tem mesmo um desejo de carregar minha mochila, não é mesmo? Ele estava segurando com força seu lado da lona quando respondeu: Eu ia dizer o mesmo a seu respeito. Ela soltou a mochila tão rápido que ele cambaleou, balançou a cabeça e murmurou: Nunca entendi por que os homens acham que têm que ser tão machões. Querer ajudar você com a mochila não é ser machão. Ah, você tem certeza disso? Talvez seja apenas porque minha mãe me educou bem. Ele retrucou, jogando as palavras dela contra ela mesma. Não esperou que ela argumentasse mais. Não quando ele estava chegando tão perto de dar um beijo naquela boca linda e esperta, quisesse ela ou não. Ele a guiou pelo corredor até a suíte principal, onde havia planejado dormir. Os outros quartos tinham colchões de alta qualidade, mas ele queria que Chloe ficasse com o melhor. Chase abriu a porta e estava prestes a tocar no interruptor quando percebeu que a luz já estava acesa. Seu cérebro encharcado demorou mais do que deveria para perceber que a cama não estava vazia, e uma mulher nua esperava por ele. Ele se esquecera completamente de Ellen, mas estava claro que ela não se esquecera dele. Se a noite houvesse sido diferente, bem diferente, ele teria ficado muito animado ao encontrá-la, despida e pronta. Porém, depois de conhecer Chloe, Chase estava tão desanimado com a presença nua de Ellen na cama quanto era possível. Antes que pudesse pensar rápido e tirá-la dali, Chloe saiu de trás dele. Ele esperou que ela perdesse o fôlego com aquela afronta e fizesse o inevitável, agarrasse a mochila e saísse correndo de volta para a chuva. Mas tudo que ela fez foi rir. Talvez, ela disse sem disfarçar a risada, tenha um outro quarto para mim. Riu de novo. De onde não dê para ouvir nada do que vai acontecer aqui, se possível, por favor. Ele lançou-lhe um olhar que dizia que ela era louca. Chloe não podia pensar que ele transaria com Ellen enquanto ela estava na casa, podia? Mas então perdeu a noção do problema conforme a risada contínua dela envolvia seus sentidos. Meu Deus, adorava aquele som. Tão fácil, direto na alma. E o sorriso dela era muito bonito. Era lindo. Ellen ainda estava inteiramente nua na cama, mas ele não conseguia parar de olhar para Chloe.
Tivera vontade de beijá-la quase desde o momento em que a conhecera. Agora queria beijá-la até que ela desmaiasse. Queria fazê-la sorrir, ouvir sua doce risada com a mesma força. Chase, quem é ela? Ellen ainda não havia se mexido para se cobrir, e ele reparou que ela não era mesmo o tipo dele no fim das contas. Ele preferia as curvas de Chloe aos músculos tesos de Ellen, e cachos tingidos de loiro não eram nada comparados ao cabelo castanho claro que refletia a luz enquanto balançava sobre os ombros e as costas de Chloe sempre que ela se mexia. Ela parecia animada demais para a situação quando respondeu por ele. Meu nome é Chloe. Outro sorriso malicioso. O Chase me pegou hoje. Balançou a cabeça na direção dele e acrescentou. Você sabe como é. Garota com problemas na beira da estrada, conhece um cara com uma BMW e... Ellen parecia mais confusa do que zangada. Ela olhou para Chase e pareceu decidir algo antes de dizer. Como você é fotógrafo e anda com um pessoal moderninho, eu devia ter imaginado que gostava desse tipo de coisa. Com a sensação de que havia entrado em uma cena surreal sendo gravada para um filme, Chase teve que perguntar. De que tipo de coisa você acha que eu gosto, Ellen? Você sabe, homenagem e tal. Ellen respondeu ao se sentar de pernas cruzadas na cama, dando aos dois uma visão direta de suas partes íntimas totalmente depiladas. Meu Jesus! Ele pensou com uma careta. Ela precisa se cobrir. Ele abriu o guarda-roupas e tirou um roupão, jogando-o para ela do outro lado do quarto. Faz bastante tempo que eu não fico com outra mulher, sabe? Ellen afirmou. Mas tenho certeza de que não esqueci o que fazer. Ela voltou sua atenção de Chase para Chloe. É um prazer conhecê-la, Chloe. Mesmo sendo um pouquinho inesperado, sabe? O meu nome é Ellen, a propósito. Ela mal parou de respirar. Caramba, Chloe, você é muito bonita. Acho que não vai ser nada difícil entrar no clima. Chloe parecia totalmente confusa com a maneira como Ellen olhava para ela, claramente analisando como ela se sairia na cama. Obrigada, ela acabou dizendo, mas acho que não estou a fim de um homenagem essa noite, não. A maneira calma como ela disse aquilo provocou em Chase pensamentos malucos. Ela já havia feito um homenagem antes? A simples ideia de um homem e uma mulher tocando nela ao mesmo tempo o deixou furioso. Não podia nem se permitir pensar em dois homens ou romperia uma veia. Ele nunca havia procurado relacionamentos sérios. Estivera muito feliz com seus encontros casuais nos últimos 32 anos. Como estava sempre na estrada, manter as coisas claras e simples era o melhor para seu estilo de vida. Nunca invejara os colegas que tinham esposa e filhos esperando em casa por eles. Porém, desde o momento em que vira Chloe pela primeira vez, ele quisera protegê-la. E mais. Ai, meu Deus! Ellen disse de repente, quando finalmente viu o horroroso hematoma de Chloe. O que foi que aconteceu no seu rosto? Chase odiou ver todos os traços da risada fugirem do rosto de Chloe. Vou encontrar outro quarto sozinha. Boa noite. Ele queria ir atrás dela, mas tinha que lidar com Ellen antes. Ela está bem? Ellen perguntou, depois de Chloe ter fechado a porta do quarto. Ele passou a mão pelo cabelo molhado. Ela vai ficar bem, ele garantiu. Olha, hoje não vai mais rolar. Por causa dela? Chase balançou a cabeça. Sim, por causa dela. Por sorte, embora Ellen parecesse decepcionada, apenas encolheu os ombros em vez de dar um escândalo. Ela é mesmo muito bonita. Ellen sorriu para ele esperançosa. Falei sério sobre homenagem. Se você quiser tentar convencê-la... Não, não. Ele não queria ser um canalha, mas também não queria dar as esperanças para Ellen. Acho que isso não vai acontecer. Talvez outro dia.
ela disse ao atravessar o quarto nua e pegar suas roupas, que ele então viu estarem sobre uma poltrona no canto. Sem chance, ele nunca dividiria Chloe com ninguém, nenhuma mulher e com certeza nenhum homem. Depois que a convencesse a lhe dar uma chance, é claro. O problema, ele pensou ao virar-se de costas para Ellen colocar a roupa, era que sentia que convencer Chloe a confiar nele o suficiente para lhe dar uma chance não seria uma tarefa nem um pouco fácil. Capítulo 3. Chloe não queria nada além de jogar a mochila no chão do quarto, atirar-se na cama e enrolar-se em si mesma. Porém, o piso de madeira parecia muito caro e ela já havia pingado o suficiente nele. No banheiro, colocou a mochila no chão de ladrilhos e depois tirou as roupas molhadas e sujas e colocou-as na pia. Adoraria jogá-las fora, mas não tinha muitas coisas consigo e sabia que precisaria delas de novo em um futuro próximo. O melhor que podia fazer no momento era lavá-las e pendurá-las para secar. É claro que a casa devia ter uma lavadora e uma secadora, mas passar a noite na casa de estranhos, nem ao menos do estranho que a levara para lá, mas de um irmão que ela nunca vira, já era uma caridade bem grande. Quando estava, por fim, nua, foi para o chuveiro e estava prestes a abrir a válvula de água quando reparou na enorme banheira de hidromassagem. Quase gemeu alto com a ideia de deitar na água quente com jatos massageando suas pernas, sua coluna e seus pés. Chloe olhou quase com culpa para a porta do banheiro antes de perceber que estava sendo boba. Estava trancada e ela estava finalmente sozinha. Já que Chase insistia que ela passasse a noite ali, que mal havia em aproveitar as comodidades, pelo menos aquelas ligadas ao quarto. Ela não entrava em uma banheira como aquela desde que deixara... Não se permitiria pensar naquela noite. Sabia que não podia se dar ao luxo de fingir que tudo estava bem, nem de longe. Mas, no fundo do coração, sentia-se segura. Por uma noite, naquela bela casa, cercada por videiras. Supôs, alguns segundos mais tarde, que foi exatamente aquela gloriosa sensação de segurança e a lembrança de como fora bom sentir-se tão aquecida e segura nos braços de Chase, que fez seu corpo reagir de maneira tão estranha ao entrar na água quente. A pele dela parecia extra-sensível, conforme ela submergia devagar o quadril, as pernas e as costas na grande banheira. Com um suspiro de prazer, encostou a cabeça na borda curva da banheira e olhou para cima através de uma clarabóia que estava respingada de chuva. Uma pulsação forte e quente percorreu a ponta de seus seios, que pareciam ainda mais volumosos do que o normal. E entre as coxas, ela estava queimando lá embaixo. Na verdade, estava pegando fogo desde o momento em que Chase a segurara a sacola com gelo no rosto dela, na cozinha do irmão. Parecia que ela e a garota na cama dele tinham o mesmo gosto. Pensar na moça nua, ela dissera que seu nome era Ellen, e em sua louca oferta de um menage, fez Chloe rir inesperadamente enquanto escorregava na banheira e jogava a cabeça para trás para molhar o cabelo com água quente. Que gostoso! Pegou o chique frasco de shampoo e começou a massagear o líquido cheiroso nos cabelos. Chase ficara surpreso de verdade com a mulher nua e com o fato de que ela não ficara nem um pouco desconcertada com a ideia de mais uma pessoa em sua cama. O sorriso de Chloe transformou-se em um leve franzir de sobrancelhas. Não por achar que as pessoas não faziam realmente aquilo, mas porque não conseguia entender a linha de pensamento de Ellen. Se Chase fosse dela, não o dividiria com ninguém, jamais. O chocante percurso daqueles pensamentos fez Chloe congelar. O shampoo pingou em seus cílios e ela afundou na água, esperando eliminar com isso também aqueles pensamentos indesejáveis. O que havia de errado com ela? Era tão idiota assim? Tão cheia de fantasias e sonhos estúpidos?
A única pessoa em quem devia confiar havia muito tempo era ela mesma. E ainda assim, não entrara em uma conversa com Chase na sala de estar e na cozinha. Quase um flerte, quando deveria ser cuidadosa. E depois, quando encontraram uma mulher nua esperando por ele na cama, não conseguira segurar a risada. Rir de novo havia sido muito bom. Fora incontrolável. O mais incrível foi que, por alguns instantes, quase se sentira a garota que costumava ser antigamente. Havia algum tempo, Chloe fora uma mulher sensual. Não era uma dessas garotas que tem medo do próprio corpo. Adorava ser beijada, acariciada. Adorava as outras coisas também. Coisas que seu ex-marido dissera ser ruins, sujas, das quais ela devia se envergonhar. O simples fato de ter escolhido muito mal o marido não significava que aqueles anseios, aqueles desejos houvessem desaparecido. Estavam apenas escondidos. E Chase era, obviamente, e infelizmente, um mestre do esconde-esconde. Chloe não acreditava que seu corpo houvesse decidido acordar para a vida agora. Naquela noite, mais do que em qualquer outra, ela deveria se concentrar em dormir, conseguir comida e decidir o que fazer depois. Mas em vez disso estava deitada na banheira pensando no senhor gostosão com seus olhos verdes e sorriso malicioso. Sem falar naquele corpo ridiculamente perfeito. Alto, musculoso, com ombros largos. De onde vinham os olhos e o sorriso? A frustração tomou conta dela. Tinha o mau pressentimento de que, se saísse daquela maravilhosa banheira, em vez de afundar na cama certamente luxuosa do quarto, ficaria se revirando no colchão com o desejo não saciado a noite toda. Não, que droga! Quando ela deixara o ex-marido, jurara tomar conta de si mesma. Na época havia pensado que isso significasse apenas dinheiro, emprego e moradia. Estava claro, ela pensou balançando a cabeça e cheia de culpa, que também significava que, se estava sentindo um desejo sem controle, teria que cuidar daquilo também. Ela se remexeu na banheira com aquele pensamento um tanto chocante, e enquanto a água quente flutuava sobre suas curvas, tentou calcular havia quanto tempo não se divertia com o sexo. Havia quanto tempo não podia explorar seu corpo e ceder às suas necessidades naturais. Há quanto tempo tinha vergonha do seu apetite sexual. Que bom seria se as respostas não fossem tão dolorosas. Não, ela não faria isso naquela noite. Não depois do que já passara. O amanhã logo chegaria. Mas aquela noite... Bem, talvez aquela noite fosse sua chance de começar a dar os passos muito necessários para reivindicar uma parte de si mesma que ela fora forçada a negar por muito tempo. Ao fechar os olhos, forçando-se a relaxar mais na banheira quente, Chloe colocou as mãos logo em cima dos seios e as manteve ali, sentindo o bater acelerado do coração. Devagar, desceu-as pelo peito, sobre os seios fartos, e conteve um suspiro ao notar as sensações de prazer surpreendentes que a percorriam. Costumava adorar que brincassem com os seus seios, que uma língua os lavasse, que os lábios de um homem os sugassem e saboreassem. Quando era mais nova, quase conseguia chegar ao clímax só de brincar com os seus seios enquanto imaginava um homem fantástico fazendo amor com ela. Chloe não recuperava essas fantasias havia muito tempo, mas naquela noite eram apenas ela e suas mãos, e uma banheira cheia de água quente. Não havia ninguém lá para lhe dizer que ela era uma vadia por gostar do que gostava. Afogada nas lembranças sensuais havia muito enterradas, deixou seus pensamentos voarem para uma cena em que estava nos braços de um homem e a cabeça dele estava baixada sobre seus seios. Depois ele ergueu a cabeça e ela engasgou quando uma corrente de excitação a atingiu entre as coxas. Porque o homem de sua imaginação era igual a Chase. Chloe deveria ter parado de se tocar naquele instante.
Sabia que deveria ter tido o autocontrole para sair da banheira e ter a noite de sono de que precisava tão desesperadamente. Mas havia passado tanto tempo sem aquilo, tempo demais. Estava com 30 anos e a caminho de seu apogeu sexual, não é? Era mais um motivo para ficar brava. Era mais uma parte de sua vida a reivindicar. Estava segura ali. Naquela noite tinha a chance de se sentir normal de novo e aproveitaria. Mesmo que o lindo rosto de um homem que ela acabara de conhecer e por quem estava impossivelmente atraída, embora todas as células do seu cérebro soubessem que era errado, fosse o homem que estava prestes a fazê-la gritar de êxtase em alguns minutos. Com uma das mãos ainda nos seios, ela deixou a outra parte escorregar pelo estômago, depois pela barriga, até chegar ao emaranhado de cachos macios entre as coxas. O instinto a fez abrir as pernas sob a água e sondar a massa pulsante de nervos entre as pernas com as pontas dos dedos. A respiração se acelerou quando ela escorregou os dedos mais para baixo. Mesmo sob a água, podia sentir o quanto estava molhada, o quanto estava pronta praticamente desde o primeiro momento em que Chase a tocara. Não fazia ideia de como podia ter reagido daquela maneira um completo estranho. Com o que acabara de lhe acontecer, o ferimento ainda pulsando em seu rosto, ela não devia retrair-se e detestar o toque das mãos dele? No entanto, não. Não chegara nem perto de odiar o toque de Chase. Longe disso, considerando que estivera bem mais tentada a esfregar-se nele do que afastá-lo. Conforme seus dedos rodeavam o ponto rijo, os pensamentos dela viajaram para o momento em que olhara para o grande volume nas calças dele. O sexo já fora bom havia um tempo, bom o suficiente para ela ainda poder imaginar o tipo de prazer que um homem como Chase podia dar a uma mulher. Ela afundou tanto na água que o nariz, a boca e os olhos mal ficavam acima da superfície. Os pés escorregaram mais e chutaram por acidente alguma coisa na banheira, e os jatos jorraram com mais força. Chloe abriu os olhos de repente quando os jatos borbulhantes atacaram sua pele sensível. No início foi demais para aguentar, sensações demais chegando a ela ao mesmo tempo. Mas depois, à medida que ficou mais acostumada à água passando por seus músculos doloridos, viu-se cada vez mais relaxada. Rapidamente percebeu que se levantasse as pernas para dobrar os joelhos e se os pés ficassem apoiados no fundo da banheira, 2 dos jatos de cada lado iriam direto para a região entre suas pernas. Erguer o quadril na direção dos jatos parecia decadente e pecaminoso. E simplesmente bom. Ela levou as mãos de volta aos seios, segurando cada um com uma delas enquanto a água trabalhava no meio de suas pernas do melhor jeito possível. Ela balançava o quadril para cima e para baixo, conforme se aproximava mais e mais do orgasmo mais doce que tinha havia muito tempo. Muito tempo. O rosto de Chase apareceu de novo, e ela nem se importou em evitar fantasiar o beijo dele, aquelas grandes mãos em seu corpo em vez das suas próprias. Um som estranho tentou invadir seu subconsciente, mas ela já estava longe demais para prestar atenção, e o nome de Chase saiu de seus lábios quando seu corpo inteiro se retesou, e depois explodiu em 1000 pedaços deliciosos, os quadris aproximando-se mais dos jatos maravilhosamente fortes, os dedos apertando os seios. Meu Deus, ela adorava aquela sensação e, de repente, não imaginava como havia passado tanto tempo sem ela. Estava prestes a relaxar mais na banheira quando seu cérebro voltou para o momento em que estivera perto do clímax, para o som que ouvira, mas ignorara enquanto seu corpo ultrapassava os limites. Quando abriu os olhos, ainda ficou tão desorientada por causa do orgasmo durante alguns segundos que teve certeza de que não poderia estar vendo o que via. Chase estava na porta do banheiro com a mão na maçaneta. A surpresa e a luxúria perigosamente forte
estavam estampadas no rosto dele. Continua.